Annyeonghaseyo, cientistas! Giminam Yeyo, meu nome é Guilherme Silveira, bem-vindo ao canal mais pop do K-pop. E hoje a gente continua com perguntas, a segunda parte das perguntas para uma doutoranda em visão computacional. E nos ajudando novamente, a doutoranda, a Léo. Bem-vinda, Léo. Olá, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço de novo, fico super feliz. Quer comentar alguma coisa? Desculpa, eu cortei, eu corto demais, é uma vergonha. Não. Quer falar Vamos lá, vamos direto para as perguntas então? Vamos lá, vamos direto para as perguntas. Então tá, Estevão, quais são os maiores challenges, os maiores desafios da área e qual a limitação para que eles não tenham sido resolvidos até então, até hoje? Eu não sei se eu posso falar pela área toda. Eu diria que os desafios tradicionais que muita gente considera como resolvidos, como reconhecimento de classificação de imagem, detecção de objeto em imagens, a questão do mapa de saliência de novo, transferência de estilo, enfim, geração. Todos esses problemas, eles estão no caminho para serem resolvidos. A gente tem as melhores soluções que a gente já teve na história. Eu devo dizer que isso normalmente é o que a gente tem. Quando você vai falar qualquer coisa, o que a gente tem hoje vai ser sempre a melhor solução que a gente já teve, né? Eu acho que uma coisa importante, as pessoas estão prestando bastante atenção, é a questão de que a gente não entende como que esses modelos funcionam exatamente. Não é bom que a gente não entenda. Não é bom que a gente não consiga interpretar o que está sendo feito ali, porque é muito difícil auditar uma coisa que você tem zero controle sobre. E auditar as coisas é importante. Então, tem muito estudo recente sendo feito sobre que a gente chama de imagens adversariais, que é criar imagens que enganam redes. Que se você pode criar uma imagem que engana uma rede neural, quer dizer que quando essa rede estiver rodando num carro autônomo, alguém pode ir lá e colar essa imagem numa placa e causar um acidente. Então, cria situações muito perigosas. Ou descobrir que um certo tipo de ruído numa imagem faz com que ela erre um diagnóstico, também é muito importante que isso não aconteça. Então, isso tudo tem ligação a entender como que essas redes estão aprendendo de fato. Que elas têm milhões, bilhões, trilhões de parâmetros, que quer dizer que nenhum ser humano consegue olhar para esses parâmetros de perto. E a gente não pode dizer o que cada parâmetro está fazendo. Então, acho que um dos estudos mais importantes a serem feitos é entender por que essas coisas funcionam. Eu acho que esse é um dos mais importantes, mas, lógico, todas essas áreas têm estudos sendo feitos para fazer as coisas funcionarem também, como sempre. Sobre essa questão de compreensão, o DATA, que é um grupo do ICMC focado em estudar Deep Learning, recentemente fez uma lecture series sobre e convidou vários especialistas para falar sobre cada aspecto de entender como Deep Learning funciona. E ficou muito legal, acho que vocês podem conferir. A melhor pergunta é quando vai funcionar o reconhecimento fácil para pessoas negras e trans? Não sei se já tem resposta, mas é algo que me incomoda demais atualmente. Faz todo sentido. A falta de regulamentação, eu acho que aqui tem a parte nova, né? A parte anterior é uma coisa que meio que a gente conversou, talvez no outro vídeo, de alguma forma. E aqui tem uma outra parte importante que a gente não conversou, que é a falta de regulamentação e fiscalização. Isso é extremamente importante. Essa questão de reconhecimento facial é uma área, eu ia dizer cinza, mas é um cinza bem escuro, né? Pisar em ovos sempre que a gente fala sobre reconhecimento facial, porque tem vários problemas envolvidos. Então, tem um estudo que um colega meu do grupo, o Luiz, ele está fazendo sobre sistemas do estado da arte em reconhecimento facial e pessoas negras. E ele descobriu que esses sistemas falham, assim, a porcentagens enormes em relação a pessoas brancas quando estão tentando reconhecer pessoas negras. Eles erram. Eles falam, essa pessoa é essa daqui, mas não é aquela pessoa. Não. Se a gente vê, teve a compra recente da Polícia Federal de um sistema de reconhecimento facial, que até não sei quando vai guardar 50 milhões de faces lá, que é extremamente assustador. Porque se o estado da arte é péssimo em reconhecer, em diferenciar uma pessoa negra de outra, isso vai ajudar em que sentido a melhorar o sistema prisional brasileiro? Porque é muito óbvio que só vai piorar o problema que a gente já tem. E a gente tem pouca regulamentação sobre isso. Eu sei que o Brasil passou recentemente alguma regulamentação, mas eu não li sobre
o que exatamente ela está fazendo, mas tem alguma coisa, alguma lei que está lá em votação sobre controlar a IA no Brasil, que é um passo muito importante que está acontecendo em todos os países, essa questão de controlar inteligência artificial de forma ética e de dados também, que a gente tem a nossa LGPD também. Sobre reconhecimento de pessoas trans, me impacta particularmente. Eu diria que a melhor ideia é a gente não reconhecer pessoas trans, porque no momento é perigoso, né? Você reconhecer que uma pessoa é trans. Eu acho que reconhecimento facial da pessoa trans, provavelmente, eu não sei se tem algum problema, tirando o caso de pessoas negras e a intersecção entre as duas coisas. A gente já teve casos que foram bem corretamente atacados, não sei se tem uma palavra melhor para isso, de pesquisas que fizeram pegando vídeos de pessoas trans no YouTube e criando um detector de pessoas trans, o que é exatamente o que um governo ditatorial que quer eliminar pessoas trans usaria. É extremamente assustador. O booleano aí, né? Tentar classificar se é booleano sim ou não aí parece ser... Eu como leigo, me parece ser desnecessário e não consigo imaginar uma situação onde seria necessário e só trazer prejuízo, como esse cenário que você disse, né? Só trazer prejuízo. Porém, o comentário, é claro que o comentário da pessoa tinha sido no sentido de, tipo, outros grupos tenham também acesso aos benefícios que o homem branco, blá, 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 tem acesso com isso, né? É isso que ela quis dizer. Sim. Existem coisas boas do reconhecimento facial, como desbloquear seu computador ou abrir a porta da sua casa com conhecimento facial. E aí a gente precisa que funcione para todo mundo também. Então, e é curioso, né, que o que é o viés meu, né? Obviamente que seria o viés da minha experiência, que foi... Ela acabou sendo neutra com o reconhecimento facial, porque sempre que eu tentei destravar celular com reconhecimento facial, nunca funcionou. Então eu desencanei muito tempo atrás e deve ter melhorado de lá para cá. Mas como nunca funcionou na época, eu desencanei, né? À primeira vista, quando eu li a pergunta, né, eu penso, mas poxa, é só destravar o celular, né? Você vê o que é a experiência, o viés da experiência, né? Eu penso, mas é só para destravar o celular. E aí você já vem e bate logo de cara dizendo, olha, não é para destravar o celular, é usado pela polícia para várias outras coisas que colocam um grupo da população numa situação muito prejudicial. E mesmo que fosse só travar o celular, né? Você está tirando de uma parte da população o direito de usufruir dos benefícios disso, né? Então, eu quis compartilhar o que é o viés que vem automático, né, de experiências passadas, né? Como ele é limitante de acordo com a experiência que, no meu caso, eu passei, né? E é importante escutar de vocês isso. Vou dar um exemplo meio bobo de coisas que não funcionam para todo mundo, mas está disponível para todo mundo, é o próprio modo retrato, de novo, ele não funciona direito com cabelos enrolados. Sempre erra onde começa e onde acaba o cabelo enrolado e embaça em as partes. Então, se é um problema para mim, imagina que uma pessoa com o cabelo todo enrolado não consegue usar, basicamente. O meu, eu percebo, quando vai crescendo, ele fica bem encaracolado, né? Não é muito pequeno os caracóis, mas não é grande. Com certeza não são cachos. É bem encaracoladinho, pequenininho. E aí, se eu deixo ele crescer, ele fica mais ou menos assim, né? Fica um capacetinho assim. E aí é muito claro que você vê que o blur vai... Às vezes blurreia um pedaço do cabelo, às vezes não, às vezes sim, às vezes não, às vezes sim. E você tá parado, né? Você nem tá mexendo, mas é óbvio, né? Qualquer mínima diferença de luz, etc., ele vai dando esses blurs assim errados, né? Imagina, como você disse, né? Imagina uma situação em que isso afeta de verdade. Beleza. Maravilha. Lucas, como fazer para entender o contexto de um vídeo? Essa é uma curiosidade que eu tenho também. Você que trabalha, acho que pelo que você me falou, eu acho que trabalha com vídeo. Agora eu não lembro. O pessoal a Vivi e a Mila trabalham com vídeo, né, do Peixe Babel. Como fazer para entender o contexto de um vídeo e não somente interpretar cada frame individualmente, né? Como saber que tem um garoto correndo ou uma pessoa adulta, sei lá, eu não sei nem dizer o que, mas eu dou o exemplo, é isso, né? Como entender o que está acontecendo ali no vídeo? Eu não trabalho com vídeo, então o que eu sei pode estar desatualizado, né? O que eu conheço para trabalhar com vídeo são técnicas parecidas com o que a gente usa em imagem, mas adaptadas com uma dimensão a mais. Então, tem como fazer convoluções no espaço e no tempo, ao mesmo tempo. Então, pegando vários frames ao mesmo tempo. E tem também uma técnica tradicional, mas que é usada até hoje, em conjunção com os avanços de Deep Learning, que é fluxo óptico. Então, o fluxo óptico parece uma ideia bem boba, mas se você olhar um frame e o próximo frame e fazer um menos o outro, você consegue ver basicamente todas as coisas que mudaram.
de um para o outro. E esse é o fluxo óptico, né? Ele te dá várias setinhas, né? Indicando aonde cada pixel se moveu de um frame para o outro. Então, unindo o fluxo óptico de cada um dos frames com as técnicas de visão computacional para imagens mesmo, você consegue enxergar bem melhor o que está acontecendo no vídeo. E detecção de ações, que eles chamam, é uma das tarefas mais difíceis de se fazer e uma das que mais são exploradas na literatura. É o que me vem na cabeça, justo isso. Detectar aqui que é a ação que está acontecendo ali, para que não seja frame a frame, mas é o que você falou, né? O que me vem na cabeça, talvez por alguns backgrounds de experiência da vida, é meio que então, você está calculando o delta entre um frame e o outro, que é esse, me parece esse fluxo, né? Meio que o que diferenciou entre um frame e o outro, mas ainda assim é uma dimensão nova, porque se você tivesse, por exemplo, x e y, agora você tem o z, que é o tempo, porque está passando em função do tempo. Legal. Sim, eu vi um sistema bem recente, publicado recentemente, que eles conseguiram juntar aquelas descrições do Quick, que eu comentei no outro vídeo, gera descrições para imagens e imagens, e pode ser usado para imagens a partir de descrições, para descrever as ações usando linguagem natural. Então eles juntaram essa coisa do optical flow e do tempo e dos frames com essa descrição de texto, e é muito interessante. Eu gostaria de lembrar o nome, mas eu não lembro. Eu não lembro de nada que eu leio, nada. Vi uma dessas esses dias, já esqueci o nome. 3 dias atrás eu vi e esqueci o nome. O Lucas pergunta aqui, as técnicas de visão computacional podem ser utilizadas para outros sentidos, como o tato, que o Wagner tinha perguntado, computacionais, como ser capaz de identificar os instrumentos tocados em uma música? E as técnicas são similares? São diferentes? As técnicas são diferentes, mas elas compartilham as similaridades que a gente tem entre todos os sistemas de IA, né? Ou de aprendizagem de máquina, mais especificamente. Então, a gente não vai ter, para interpretar um áudio, a gente não vai ter convoluções, porque não tem uma matriz ali. Não que convolução precise de matriz, mas idealmente é onde a gente usa. Então, um áudio normalmente é interpretado da mesma forma que um texto seria, porque é informação sequencial da mesma forma que é um texto. Então, você usa algo como redes recorrentes ou um transformer. Mais recentemente, transformer para tudo. O próprio Lucas tem uma outra que é super delicada e é curiosa como, acho que ele foi a única pessoa que citou, né, para mostrar como o grupo é excluído, né, da conversa. Cegos poderão ver, né, qual que é o papel da visão computacional na vida de pessoas que tenham deficiências visuais, etc. Não sei qual é o termo correto, peço perdão. A gente já tem algumas aplicações em que você coloca um óculos ou celular mesmo, e coloca um fone, coloca o celular na frente e ele lê para você o que está na sua frente usando visão computacional, detecção de objeto, basicamente. Eu nunca vi nada mais complexo que isso. Tem a questão também de que a pessoa é cega, ela não vai ver e ela não precisa ver. A gente que tem que adaptar o mundo em torno de todas as pessoas, né? Eu acho que isso é mais importante do que a gente tentar consertar as deficiências. Mas é lógico que seria benéfico para um ambiente que não está adaptado a gente usar esse sistema de visão computacional para dar descrições em áudio para as pessoas que não enxergam, que são cegas. Eu lembro de eu gosto daquele exemplo completamente errado, que o pessoal fala que a palavra saudade só existe em português, né? E as pessoas falam isso no sentido de que, então, o quê? Outros países que falam outras línguas não têm saudade? As pessoas não sentem saudade? Calma aí, né? Sabe, que coisa mais tosca, né? E mesmo que não fosse, mesmo que realmente, de repente, em algum outro país, a pessoa não sinta 100% como a gente sente a saudade, porque a gente tem essa palavra para definir esse sentimento, mas tem outras palavras que têm um significado muito parecido, expressões, etc. Mesmo assim, é justo o que você falou, né? Tipo, isso não desumaniza o outro lado de lá, né? Não é que o outro lado, é porque são super frios, né? Europeu é super frio, por isso que não tem palavra saudade, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? E aí é né, uma visão super superficial, claro, de língua, mas é o que você falou. E aí eu lembro de alguma entrevista que eu vi recentemente de um rapaz que perdeu a visão, não lembro com que idade, e ele descrevia um pouco disso, de como muitas vezes as pessoas vêm para ele como se ele fosse um pobre coitado, sabe? Olha, eu sou um pobre coitado por causa dessa situação X da minha vida, e ser tratado dessa forma, né? Aí eu não posso falar muito mais, porque não é a minha experiência de vida,
Mas acho que se procurar, eu não lembro a entrevista, mas procurar entrevistas com cego no YouTube, em algum momento você vai achar várias entrevistas provavelmente valiosas. Um outro exemplo disso tem vários estudos sobre reconhecer linguagens de gestos em diversas línguas, como a nossa Libra, traduzir isso para texto ou para voz. Eu já vi um artigo de uma pessoa surda que escreveu que isso é bom existir, porque num ambiente não adaptado seria legal, mas que essa não é a solução, o que a gente quer mesmo é que as pessoas aprendam Libra, conversem com a gente na nossa língua, porque essa língua é parte da cultura da pessoa surda também. Você colocar uma camada de tradução, você está tirando essa parte da cultura dele, certo? Que é a mesma coisa de tudo ser sempre em inglês. Você nunca... Por exemplo, eu não assisto filme dublado, mas eu acho excelente que no Brasil só possa passar um filme no cinema se existir uma versão dublada dele. Eu acho que isso é extremamente importante para manutenção da nossa cultura. E a manutenção da Libra como parte da cultura dos surdos também é muito importante. E do Braille como parte da cultura do cego. Obviamente que eu nunca tinha parado para pensar nisso dessa forma e estou extremamente tocado e triste pelo meu passado. Eu sou uma pessoa que aprendi várias línguas na minha vida e recentemente, com cada vez mais sendo falado sobre Libras, etc., surgiu um certo interesse, mas eu não corri atrás ainda. E aí agora, quando você foi começando a falar, foi me tocando de uma forma que eu, né, como eu falei, eu nunca tinha pensado dessa forma. E aí o que me veio na cabeça é eu fazendo aquele papel snob que a gente vê, por exemplo, pessoas que nascem com uma língua materna inglesa, né? A gente costuma ter essa visão de que isso é algo snob deles, de que não aprende nenhuma outra língua porque não precisam, né? Para se comunicar entre si. Pelo menos é isso que a gente escuta e é isso que essa é meio que a visão disseminada, né, da informação. Talvez seja um preconceito puro e ponto final, peço perdão. Mas eu me identifiquei agora, à medida que você estava falando, foi como eu me identifiquei. Como eu só precisei do português para as coisas do meu dia a dia, então o meu interesse em necessidade de aprender Libras foi zero. Né? Então eu não me comuniquei e com isso eu criei um bloqueio, né, de comunicação até com outros grupos, etc. E aí eu fico nessa situação, né, como se fosse, entre parênteses, o inglês. Foi um pouco de como eu me senti, só para compartilhar. Sim, eu posso compartilhar também que eu também não sei falar Libras e nunca fui atrás, mas é algo importante. E como eu acho que é algo que eu vou chegar eventualmente, porque eu quero ser professor, né? Eu acho que é uma coisa muito importante a gente saber. Materiais para começo de estudos na área. A área infinita, né? Mas imagino que com algum trecho que tinha. Ok, então eu vou dizer que vou fazer propaganda do Data de novo, que é o grupo do ICMC que estuda Deep Learning, e eles têm um curso enorme no YouTube, que é todo em português, e essa é uma das grandes barreiras para brasileiros entrarem nessa área, é que 99% do conteúdo é em inglês, então eu recomendo muito o curso deles, porque é bem acessível pra gente. E eu vou recomendar, tadã, merchan, os cursos da Lura, mas não é de graça, tá, gente? Os cursos da Lura não é de graça, foi mal. Mas tem os cursos da Lura, que eu acho que os de visão computacional devem ter sido feitos pela Mila, se eu não me engano. Talvez tenha de outras pessoas também, do Peixe Babel. E é isso aí, minha recomendação pessoal. Mas é enviesado, como estamos falando de muitos de vieses aqui, obviamente que é enviesado, na minha opinião. Não, faz todo sentido. Vamos lá, para mais uma. A última é como arranjar emprego na área, né? Porque depois que estudar, arranjar emprego. Essa é uma pergunta que eu ainda não respondi, para ser sincera. Eu ainda não terminei o doutorado, mas o meu plano é ser professor universitário. Então a gente vai ver como que isso vai dar certo ou não dar certo. Eu espero que dê certo. Mas em questão de empresas, dizem que não é muito difícil achar emprego nessa área. Então não posso dar uma opinião de experiência sobre isso. Eu pensei aqui bastante se eu devia ou não fazer a famosa frase que a gente como professor escuta bastante, que é: e você trabalha também? Ou você que você falou, né? Porque você é doutorando, cara, isso daí toma um tempo da vida, isso, né? É óbvio que é um trabalho, né? Mas é óbvio que a pergunta que a pessoa estava fazendo era no sentido de indústria, né? De trabalhar na indústria e não na academia. Acho que esse é o sentido. Eu também não sou da área, não tenho como opinar nisso, mas eu acredito que é o que você falou mesmo. Tenha
a indústria tem muito interesse, tá? São assuntos que são muito interessantes, de interesse de diversas empresas, então quem tem conhecimento da área não deve ser muito difícil de conseguir as entrevistas, etc, né? Deve estar rolando aqui. Maravilha. Fechamos? Fechamos. É isso, fechamos, porque não tem mais, na verdade, é isso aí. Ah, ok. Então tá. Léo, obrigado de novo. Fico muito feliz. Eu aprendo muito. Você vê, né? É duro, né? A gente aprende tanta coisa diferente. Vai falar de um assunto, fala de 30. E eu sempre saio tocado dessas conversas. É impressionante. Por isso que eu fico muito feliz. Obrigado mesmo. É muito bom. Não, obrigado pelo convite. É muito bom ver as perguntas e você vai falando e aí a gente conversa e constrói coisas melhores também. É muito bom. Com certeza. Para quem tá indo, até a próxima.